Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo de macroeconomia, vídeo de sábado, eu vou trazer de novo o cenário internacional. Por quê? Porque a gente tem visto a economia brasileira muito forte, a gente vai ver de novo nesse vídeo de hoje, mas alguns sinais dos Estados Unidos mostram que a economia de lá pode passar por dificuldades, algumas que inclusive apareceram essa semana, e semana que vem tem reunião do Copom e tem reunião do Federal Reserve, né? Federal Reserve, como a gente vai ver, deve subir os juros e deve subir forte os juros lá nos Estados Unidos. Como eu não acredito em descolamento, eu acho que é importante vocês verem o vídeo, porque aí a gente vai destrinchar cada um dos pontos. Então, enquanto isso, curtam sempre o vídeo, se inscrevam no canal, repassem esse vídeo, compartilhem com outras pessoas, que é importante para o nosso canal estar sempre crescendo. Nem que você compartilhe só com uma pessoa já é importante. Bom, primeiro eu queria aproveitar para convidar vocês, porque amanhã mesmo, dia 18 de setembro, a gente está começando o nosso workshop Semana de Fundos Imobiliários, e que vai ter 6 aulas, né? 2 gravadas, 2 aulas ao vivo, comigo e com o Egberto Chaves, que é o analista-chefe aqui de fundos imobiliários do Dica de Hoje. E além disso, a gente vai ter 2 lives com gestoras também. Então vale a pena vocês acompanharem isso, eu vou colocar o link aqui na descrição debaixo do vídeo. O que eu quero começar falando é o seguinte: no dia 13 de setembro, antes do mercado abrir, saiu a inflação americana. A expectativa era de uma projeção de 8,1% ao ano e uma deflação no mês de 0,1%. Veio um pouquinho acima, veio 0,1% de inflação e 8,3% no total. Como vocês podem ver aqui no gráfico, parece que começou a ter uma queda da inflação, o que seria algo positivo, tá, lá nos Estados Unidos. Só que o mercado não enxergou dessa forma, enxergou que, como subiu muito o núcleo da inflação, né, que subiu 0,3%, o mercado já começou a precificar uma alta de juros mais forte. Foi aquele dia que a Bolsa Brasileira caiu muito e os Estados Unidos caíram também de forma avassaladora, né? Tive aí Nasdaq caindo 5%, S&P 500 caindo 4%, a Bolsa Brasileira caindo 2 e pouco. Vocês vão ver que a Bolsa Brasileira tem conseguido caminhar melhor do que a Bolsa Americana. Quando tem essas quedas, está caindo menos a Bolsa Brasileira, porque o Brasil está com uma força econômica, ele está com algum crescimento da economia que a gente não vê em outras economias. Pode ser por causa de commodities, pode ser por causa de algumas mudanças microeconômicas que tiveram, mas a verdade é essa e os números não escondem o que está acontecendo. Inclusive, a gente vai mostrar alguns números aqui também. Mas antes disso, eu quero aproveitar para continuar na questão dos Estados Unidos. E vocês vão ver aqui esse gráfico. Esse gráfico mostra a expectativa que o mercado tem com relação à taxa dos Estados Unidos. Então aqui a gente tem a taxa implícita dos juros overnight, que é aquele juro que é só para você dormir, né, lá nos Estados Unidos. Então a gente vê aqui, ó, que hoje essa taxa está aqui em 2, né, naquela banda de 2,25 de 2,25 a 2,5%. E a gente vê aqui que está esperando que essa banda chegue até o 4,25 a 4,50. Na verdade, as taxas aqui, ó, chegam até a 4,41 em 22 de março de 2023 na reunião do Copom. Isso significa, tá, uma alta bastante expressiva, uma alta em torno aí de 2% ainda nas taxas de juros dos Estados Unidos, e de forma bastante contundente, bastante forte, né? Porque seria uma alta aí em 6 meses de 2% lá nos Estados Unidos. Quer dizer, dobraria a taxa em apenas 6 meses, algo similar ao que o Brasil fez lá atrás quando saiu, por exemplo, de 3, 4 para 8. Né, e depois ainda precisou subir mais. Então a gente vê, né, agora um mercado muito mais pessimista lá nos Estados Unidos e imaginando taxas maiores. Se antes o pessoal falava entre 3 e 4, agora o pessoal já está falando entre 4 e 5, e aí sim cai a bolsa lá dos Estados Unidos,
cai a perspectiva de crescimento global também. Aí você vai me perguntar assim, bom, então a economia dos Estados Unidos está fraquíssima, né? Acho que a moeda dos Estados Unidos vai ficar fraca. E pelo contrário, né? Quando a gente tem um cenário muito ruim, o que, que o mercado faz? O mercado para de tomar risco. E aí ele migra para o país emergente, principalmente para os Estados Unidos. Então, quando você olha aqui, né, o dólar versus o euro, você vai ver que no último ano foi uma valorização expressiva do dólar versus o euro. Quando você vê aqui dólar contra a libra esterlina, uma alta expressiva da libra esterlina. Quando você vem aqui dólar contra o iene, eu estou pegando só economia top, economia das mais desenvolvidas no mundo. A gente vê a mesma coisa, dólar contra iene muito alto. E finalmente o mais importante de todos. Por quê? Porque a gente sabe que os Estados Unidos está mal, mas a Europa está mal também, a Inglaterra que saiu da União Europeia também está mal, o Japão também está com alguma dificuldade, embora lá pelo menos a inflação seja um pouco menor, mas o que chama atenção é a alta na China. Bom, é importante dizer que essas economias são desenvolvidas, mas elas estão mal das pernas também, né? Se a gente pegar a zona do euro, tá com problema, uma questão de recessão, guerra, a gente tem ali a libra esterlina no Reino Unido, que também tem um problema ali dentro com relação à saída da União Europeia, a questão de comércio. A grande questão é que os Estados Unidos estão numa dificuldade com relação à economia, eles já estão inclusive em recessão técnica, né? Já tiveram dois PIBs abaixo de 0%, mas a gente tem outras economias que também estão em dificuldades. Então a gente falou do Japão, por exemplo, o Japão pelo menos a inflação está baixa, mas ela também está com muita dificuldade de crescimento. A zona do euro nem se fala, com uma inflação que está crescendo muito por causa das questões de seca, logística, gás natural, que a gente já fez vídeo sobre isso. O próprio Reino Unido, com relação à saída ali da União Europeia, da zona do euro também, a gente tem algum problema com relação a ele, mas a China, ela passava mais ou menos incólume com relação a isso. E a gente vê aqui, ó, que a partir de abril de 2022, diferente dos outros que já vinham subindo desde aqui de outubro, né? Os outros estavam assim. A China não, ela atrasou um pouquinho, quer dizer, o mercado começou a precificar uma economia da China ruim também, e a gente vê que Yuan aqui já está batendo a barreira psicológica de 7 yuans por dólar, né? Então é importante que a gente veja que não tem mais aquela questão de vamos salvar as condições via China, por exemplo. Né? Não existe essa possibilidade porque a China também está reduzindo o nível dela de crescimento. Então não tem mais igual lá atrás que a China consumia os produtos globais. E o mundo também está percebendo que não pode depender apenas lá da China, de Taiwan, para fazer determinados componentes. Então a gente está vendo um processo que é importante. E onde está o Brasil nisso tudo? Cara, se os países desenvolvidos estão desvalorizando a moeda em relação ao dólar, o Brasil deve estar então péssimo, né? A moeda deve ter chegado em R$ 7. E é exatamente o oposto. Né? A gente vê aqui que a moeda inclusive se valorizou o real em relação ao dólar, se você parar para pensar nesse tempo, porque ele estava 5,30 e agora mesmo com a alta recente ele está em 5,19. Então o real ele tem se mostrado muito forte. E tem se mostrado muito forte porque não é porque ele subiu antes e agora ele está caindo. Porque tiveram outras moedas como a da Turquia, como a da Argentina, por exemplo, que subiram antes e continuam subindo, como o peso mexicano, por exemplo, que continua subindo. Né? Está crescendo porque as condições brasileiras estão muito interessantes. Então a gente vê aqui que esse aqui é o índice de condições atuais de confiança do empresário industrial. E, cara, confiança do empresário industrial, não sei se você sabe, mas o Brasil ele não consegue crescer bem. Ao longo aí dos últimos 20 anos ele não consegue crescer bem. Tá? Talvez tenha ali tido um crescimento legal de 2003 a 2007, desde 2008 o Brasil não consegue crescer bem a economia dele. Salvo ali um ou outro ano esporádico, mas de forma recorrente ele não consegue desde 2008. Por quê? Porque você precisa
ter formação bruta de capital fixo. Essa formação bruta de capital fixo é um investimento em bens e equipamentos para que você aumente a produção no futuro. E o empresário, que é industrial, ele sabe que ele só vai aumentar isso se ele tiver uma projeção de demanda, se ele tiver uma expectativa que as condições vão melhorar. Tá? Então eu peguei aqui o índice de condições atuais, que não é exatamente o índice de confiança do empresário. O índice de confiança do empresário bateu 62, porque a expectativa é que a outra parte do índice está em 65, e sempre que tiver acima de 50 é um cenário de melhora, sempre que está abaixo de 50 é um cenário de piora. E você vê aqui que ele está só no maior patamar desde 2015. Né? Então hoje o empresário industrial ele considera que as condições são as melhores desde 2015, eles estão crescendo muito e eles pensam em fazer investimentos. E é por causa disso que você vê, por exemplo, empresas igual a Home com grande carteira de pedidos, você vê empresa como a Metal Leve com grande carteira de pedidos, você vê a VEG crescendo bastante, você vê a IOSP, por exemplo, saindo de um período que ela tinha que pedir waiver de dívida e agora ela está caminhando bem, por exemplo. Então a indústria brasileira começou a andar e esse índice de condições atuais, o empresário está cada vez com expectativa melhor. Então o que eu quero dizer é o seguinte, cara, pela milésima vez, eu acho que todo sábado a gente está fazendo o vídeo dessa forma. As condições atuais do Brasil são muito boas em relação às condições globais. É como se o Brasil tivesse numa corrida que ele está saindo na frente, né? Pela primeira vez. Se a gente tiver uma crise global igual aconteceu em 2008, por exemplo, é claro que o Brasil não vai descolar, porque o Brasil vende esses produtos para essas economias. Se elas caírem 3, 4%, por exemplo, é claro que o Brasil vai sofrer também. Né? Eu não sou aqui novo nesse mercado para acreditar que o Brasil vai ter realmente um descolamento. O Brasil não tem um consumo interno tão grande assim a ponto de andar sozinho em detrimento do mundo. Ele não é assim. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: se a gente não tiver essa recessão tão forte, se for uma coisa mais branda, o Brasil está numa corrida que ele está saindo na frente. E vai ser uma ótima exposição você estar exposto em Bolsa de Valores Brasil. Tá? Isso você precisa estar ciente. Aí as pessoas vão falar assim, poxa, mas eu não queria ter essa dúvida em relação ao exterior. Se não fosse essa dúvida em relação ao exterior, a Bolsa Brasileira já estava em 130 ou 140 mil pontos. Muito provavelmente é isso que vai acontecer. Pode ser que daqui a um ano aconteça o cenário pior, o Brasil não descolhe, ele cai para 95 mil pontos. Você vai falar assim, viu? Tava certo, ainda bem que eu não comprei naquela época. Agora, você tomar o risco de perder uma alta expressiva, igual foi lá de 2015, 2016, 2017, 2018, eu acho temerário. Tipo, a bolsa subiu de 2015 até 2016 até 2019, ali 150% mais ou menos. A pessoa que perdeu o 2016 para esperar o impeachment, para esperar que as condições melhorassem, etc., ao invés de pegar a bolsa em 38 mil pontos, já pegou em 60 mil. Então ela já não subiu 150 e poucos por cento, subiu uns 95 mais ou menos. Tá? Porque aí é juro composto, você tem uma mudança. Então foi de 60 para 119, se eu não me engano. Tá? Que foi a máxima ali antes da pandemia. Então é importante que você tenha essa visão. Tá? Se hoje você tem a oportunidade ainda de comprar bolsa barata, é porque tem esse risco que vem do exterior. Tá? O risco brasileiro com relação à eleição a gente já falou na semana passada e eu acho que a gente fecha o vídeo por aqui, mostrando que o Brasil ele está muito forte em relação às outras economias e que o risco de uma alta de juros mais forte nos Estados Unidos existe, é real e deve acontecer nessa próxima semana, talvez até trazendo uma nova oportunidade. Mas lembra que o mercado já está precificando alta lá nos Estados Unidos de 0,75% a 1%. Quer dizer, para trazer uma surpresa, só se for ainda maior do que isso ou se o comunicado vier muito ruim, tá? Ou se o Brasil subir a taxa de juros, continuar subindo, enfim, que eu não acredito que vai acontecer. Enfim, gente, abraços a todos, não deixem de acompanhar,
tá? O nosso workshop Semana de Fundos Imobiliários. Se a gente tem um ótimo presságio com relação a ações, né? Um ótimo cenário com relação a ações, a gente também tem um ótimo cenário com relação a fundos imobiliários, que nos nossos cálculos, tá? Se ele voltar a ter a mediana de dividend yield da história dele, ainda tem aí um potencial de crescimento do índice em torno de 25% de alta. Tá? E isso do índice, né? Isso que significa que bons fundos devem crescer 40%, 35%, 50%, além de toda a distribuição que ele faz mensalmente. Então é algo muito interessante e vocês deveriam acompanhar para entender todo esse racional, todo esse workshop Semana dos Fundos Imobiliários, que o link está aqui embaixo na descrição. Enfim, pessoal, abraços a todos, bons investimentos. Não deixem de nos seguir nas redes sociais também, @dica de hoje 7 no Twitter, @dica de hoje, aquele tracinho de baixo 7 no Instagram. Abraço a todos, bons investimentos e agora sim eu me despeço. Tchau, tchau, pessoal.